Evangelho de João, capítulo 2, o texto vai dizer assim: E ao terceiro dia fizeram uma bodas em Caná da Galileia. E estava ali a mãe de Jesus, e foram também convidados Jesus e os seus discípulos para as bodas. E faltando vinho, a mãe de Jesus disse-lhe: Não tem vinho. Disse-lhe Jesus: Mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Sua mãe disse aos empregados: Fazei tudo o que ele vos disser. E estava ali posta 6 talhas de pedra para purificações dos judeus, e em cada uma cabia 2 ou 3 métratas. Disse-lhe Jesus: Enchei de água essas talhas, e encheram-nos até em cima. Disse-lhes: Tirai agora, levai ao mestre-sala. E o levaram. E logo que o mestre-sala provou a água feita em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que sabiam os empregados que tinham tirado a água, chamou o mestre-sala ao esposo e disse-lhe: Todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já tem bebido bem, então o inferior. Mas tu guardaste até agora o bom vinho. Jesus precipitou assim os seus sinais em Caná da Galileia, e se manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Depois disso, desceu a Cafarnaum ele e sua mãe, os seus irmãos e os seus discípulos, e ficaram ali não muitos dias. Amém, irmãos? Esse é um texto que ele vai nos falar a respeito de uma formação de um matrimônio, ou seja, uma família. E quando eu estava estudando esse texto, irmãos, é interessante que é numa época onde a sociedade, ela exigia, e havia ali também um critério que para se fazer uma festa de casamento, ou todos aqueles que quisessem, né, assim, fazer o seu matrimônio, eles tinham que entrar dentro de uma regra. Ou seja, a festa durava toda semana e tinha festa que até levava 10 dias. Então, era algo que durante meses os noivos, os parentes ficavam planejando aquela festa. Porque não podia faltar comida, porque não podia faltar bebida, principalmente o vinho. E tinha casos que até, assim, os noivos eles tinham que hospedar alguns dos convidados. Porque quando eles distribuíam ali os convites, toda aquela região, toda a sociedade, eles tinham que fazer parte daquela festa. E aqueles que rejeitavam aqueles convites, aquilo para a família, aquilo para os noivos era tido como um desfeito, era tido como uma afronta. Essa era a regra nessa época aqui. E essa família aqui, não muito diferente, eles planejaram a festa deles, eles ali sentaram. Eu creio que durante muitos dias eles viram todos os pontos. Para quê? Para que a festa dele não fosse diferente a nenhum padrão exigido pela sociedade. Só que o texto que nós lemos, ele vai dizer que num dado momento da festa, eu não sei se na metade ou um pouco depois da metade da festa, o que não podia acontecer, aconteceu. Faltou o vinho. E o mesmo critério que tinha para se fazer a festa, quando isso acontecia, aquela família ali, elas levavam consigo um rastro de vergonha, porque havia um comentário na sociedade: a festa tal, dos noivos tal, faltou comida, ou faltou hospedagem, ou faltou vinho, e aquela família agora ela ia passar por um momento de vergonha. Mas diferente, assim, de todas as outras famílias que já tinham entrado neste critério aqui, o que chama a atenção é que nessa festa havia um convidado especial, e esse convidado era Jesus. No momento que muitos ali, né, olharem, e até mesmo Maria, ela vai chegar assim assustada e vai falar para Jesus: ó, não tem vinho. Ou seja, a festa tinha que acabar ali. E como ficaria aqueles noivos, como ficaria a família dos noivos? Mas Jesus estava ali e ele fala para ela: não é chegada a minha hora, porque eu creio assim, Jesus falando: olha, na hora certa eu vou agir, porque Jesus estava ali na festa. É interessante que Jesus também ali, ele quebrou os padrões, né? Porque o que servia, ele vai chegar e vai dizer assim:
o padrão, a regra é serve o bom vinho quando todo mundo já estiver satisfeito, aí você, o inferior. Mas você guardou o bom até agora. Eu creio assim, todos que estavam ali, até aquele momento, eles experimentaram o padrão da sociedade. Mas quando eles começaram a experimentar o que Jesus tinha feito, ninguém entendeu. Era um milagre que aquela família precisava. E hoje, irmãos, quando a gente traz assim essa palavra aqui para os dias de hoje, nós podemos ver quais são os padrões da sociedade nos dias de hoje para constituir uma família. Quais são as regras? O que hoje assim a mídia, a internet, os grupos, a sociedade em si e até mesmo as leis, né? Porque nós sabemos que tem algumas leis ali que vai contra a família. O que eles têm posto como regra diante do que nós temos visto como família. Nessa noite aqui foi orado. Famílias que têm passado por problemas, por lutas, famílias que têm sido atacadas. Atacada por quê? Por causa de um sistema. Essa família aqui, por causa de uma regra humana, ela iria carregar assim, por muito tempo, até que outra festa acontecesse, até que outra família, né, acabasse o vinho ou a comida, aquela família ia ficar falada. Mas Jesus salvou aquela família. E esse é um texto que eu gosto muito dele, irmãos, porque, assim, Jesus também salvou a minha família. Abrindo, assim, um parente dentro dessa palavra, esse foi um texto, assim, o primeiro texto que eu li quando Jesus, ele entrou na minha família, porque eu não vim de uma família cristã, né? Muito pelo contrário, meu pai, ele era espírita, e a gente não morava aqui, a gente morava num outro bairro. Tínhamos uma casa muito grande, muito espaço. Meu pai tinha um bom emprego. Assim, não era uma família que passava por dificuldade, não, irmãos. Porém, era uma família dentro de um sistema e de um critério, né, que não tínhamos Jesus. Não era uma família assim, bem, porque não tinha paz. Porque ali, quando via meu pai, né, servindo aquelas coisas ali que ele seguia como assim, uma religião, porque ele entendia que aquilo ali que tinha que ser seguido por mim e pelos meus irmãos. Era uma família que era escrava da depressão, porque meu pai também era uma pessoa que, embora servisse ao espiritismo, o inimigo aprisionava ele na bebida. E assim ia vivendo a minha família, dias, semanas, meses, anos. E eu me lembro que eu tinha já completado os 15 anos, meu pai perdeu o emprego e ali o meu pai se entregou à bebida, né? E uma família que ficou assim totalmente desestruturada. Logo meu pai foi embora de casa. Nós perdemos nossa casa, nós perdemos muitas das nossas coisas, porque nós fomos morar de favor na casa dos outros. E agora o que antes já não estava bom se tornou pior, porque era uma família que só sabia viver dentro de uma depressão, de fracasso. Era uma família onde a gente não tinha paz, ninguém se dava com ninguém e a gente vivia ali na casa dos outros. A gente não conseguia, irmãos, fazer uma casa, a gente não conseguia alugar uma casa, a gente não conseguia um espaço para tentar viver como família. E eu me lembro que quando foi no ano de 97, eu creio que não foi assim a minha tia que fez um convite à minha mãe, mas foi o próprio Deus, quando a minha tia convidou minha mãe para participar de um retiro. E ali minha mãe foi, muito preocupada, porque era uma época de carnaval e com certeza, né, o coração de mãe ia pensar, como é que vai ficar meus 3 filhos? Mas eu me lembro que de noite, eu estava deitada, mas minha tia falou assim, Selma, vamos e pede a Deus para cuidar dos seus filhos. E assim minha mãe fez. Isso foi no ano de 97, minha mãe foi, participou lá do retiro. Ali a palavra do Senhor falou o coração, né, da minha mãe, e minha mãe ali entregou a vida dela para Jesus e pediu ao Senhor que começasse a cuidar da casa, arrumar a casa, porque
A casa, assim, irmãos, como família, nós não tínhamos estrutura emocional, espiritual, nada. E minha mãe começou a caminhar. Eu me lembro que algumas vezes, alguns irmãos foram lá em casa, faziam oração. Ela até pedia para mim e para os meus irmãos participar, mas ninguém participava. Antes de começar a oração, cada um ia para um canto. Mas ela estava sempre ali perseverando, sempre fazendo convite, sempre orando. Eu me lembro que podia estar chovendo, irmãos, podia estar fazendo sol, o que fosse. Minha mãe nunca faltou um culto da família. Ela nunca deixou de clamar pelos filhos dela, e cada vez que ela olhava, cada vez pior, porque era fase assim de crescimento, adolescência, já para os jovens, mas minha mãe perseverou. E quando foi um dia próximo do batismo dela, ela já tinha convidado a gente para ir lá assistir o culto, participar do batismo dela, e nós, vamos, mas aquele vamos assim, vamos, mas quando chegava no dia ninguém ia. Mas um irmão foi fazer uma oração e aquele irmão falou para ela, eu creio assim, Deus contemplando o coração dela, irmã Selma, Deus manda a irmã descansar, porque Deus fará dos teus 3 filhos obreiros da casa do Senhor. Assim, humanamente falando, é claro que era impossível, irmãos, porque ninguém queria nada com Jesus. Mas minha mãe perseverou, porque eu vejo assim, a casa que Jesus governa tem promessa e testemunho, né? E ali para ela olhar para os filhos e ver uns filhos que não tinham assim, jeito aos olhos humanos, Deus entrou e trabalhou, porque minha mãe tomou posse da promessa, ela se batizou, ela continuou caminhando, ela continuou buscando, ela continuou falando de Jesus para a gente. Eu me lembro que às madrugadas, quando meu irmão chegava em casa, às vezes bêbado, irmão, minha mãe, eu acordada ali, mas eu fingindo assim que estava dormindo, eu via minha mãe estendendo a mão e orando, eu via assim minha mãe intercedendo, e o primeiro que aceitou Jesus foi o meu irmão, depois foi eu e depois foi a minha irmã, e assim nós começamos a nossa caminhada. Dizer que foi fácil, não foi, como até o dia de hoje, porque o sistema hoje, irmãos, ele quer destruir a família. O padrão da sociedade hoje é destruir a família. Mas a casa que tem Jesus é a casa que tem milagre. A casa que tem Jesus é a casa que tem restauração, que tem promessa. Veja essa família. Eu creio que esses noivos aqui, quando eles planejaram a festa, planejaram a família, eles nem podiam imaginar, vai faltar vinho, nós seremos envergonhados. Mas a diferença é porque eles chamaram Jesus para entrar. Eles convidaram Jesus para fazer parte do que hoje muitos, né, até mesmo no meio dos nossos, porque quantos no meio da nossa família ainda precisa falar, Senhor, entra na minha casa, Senhor, entra na vida dos meus filhos, Senhor, entra na minha casa, a casa espiritual. E ali, irmãos, nós começamos a caminhada, e assim, dos muitos momentos difíceis que nós passamos, mas diferente lá de trás, a certeza, o Senhor sempre nos fortaleceu. Porque assim, por mim, eu digo por mim, irmão, sabe? Deus começou a trabalhar na minha ansiedade. Porque diante dos problemas eu chorava, eu me desesperava. Eu era uma pessoa depressiva, porque eu queria resolver com as minhas mãos. Mas ao longo dessa caminhada, o Senhor ele tem me ensinado isso ainda nos dias de hoje. Descansa, porque quando eu tomo conta da casa, eu sei o que faço, quando faço e por que faço. E não é diferente nos dias de hoje. Eu me lembro que uma época, quando a minha mãe ela teve o AVC, eu estava ali dentro daquela UPA, e ali eu falava com o Senhor, Senhor, como é que vai ser a gente morando no aluguel, eu desempregada, e agora minha mãe teve esse AVC. E eu vi quando o Senhor falou no meu coração, eu vou cuidar de tudo, porque a tua casa tem promessa. Quando nós perdemos a nossa casa, porque a gente um dia teve uma casa própria, o Senhor falou comigo, depois o Senhor falou usando uma irmã lá do outro ministério, o Senhor falou com a minha mãe, é eu que estou tirando, mas aonde vocês colocar a planta dos pés, eu vou prosperar vocês. E hoje eu posso dizer assim, a nossa vida financeira, a nossa vida espiritual hoje, irmãos, é melhor do que era antes.
porque o Senhor assim tem cumprido. Nós saímos dali, minha mãe precisou fazer uma série de exames. Deus usou muitas pessoas, irmãos, não só para estar orando, mas também para estar abençoando financeiramente. Eu me lembro uma fase que minha irmã estava passando por um processo muito difícil de enfermidade na casa dela. A gente estava ali dentro daquele hospital, precisando, irmãos, de uma transferência, porque a minha sobrinha nasceu, ela não conseguia respirar. E a madrugada inteira, eu naquele corredor daquele hospital, Senhor, como é que vai ser? E quando perguntava para os médicos diziam, não tem vaga, o público não tem vaga, é só um milagre. E na madrugada, eu me lembro quando eu peguei o telefone, uma irmã falou para mim, irmã, Deus está no controle. Mas claro, irmãos, que quando a gente está numa situação, às vezes a pessoa chega e fala assim, é Deus falando mesmo, ó, Deus está no controle. Mas a nossa carne, ela está olhando a situação. A nossa carne, ela olha ali para o que nós estamos vivendo. E eu falei assim, amém, irmã. E desliguei aquele telefone, eu falei, Senhor, o Senhor está no controle, mas a vaga não sai. Ela nasceu numa segunda, já era uma terça, e ela não conseguia respirar. Os médicos ali improvisaram um respirador para ela. E aí nós começamos a orar. E todo mundo que me ligava, eu só falava assim, ó, continua orando, continua orando, continua orando. Irmãos, eu tinha hora que eu queria chorar e eu não podia chorar, porque eu tinha que estar ali do lado da minha irmã. E quando eu terminei de orar, aí eu cheguei no quarto, a minha irmã estava orando, ela levantou e com muita dificuldade falou assim, me ajuda, eu vou lá no berçário. Aí eu falei, não vai lá não, porque tipo assim, eu sabia que ia chegar lá, os médicos iam falar a mesma coisa, ó, não saiu a vaga, ela continua ruim, se continuar assim vai morrer. E eu falei, não vai lá não, fica deitadinha aqui, a gente está orando, alguns irmãos já ligaram, alguns irmãos estão orando. E ela falou, não, eu vou lá assim orar com a minha filha. E eu saí com ela, levei, porque eu não podia entrar no berçário, só ela entrou no berçário. E quando eu saí, irmãos, o Senhor me fez lembrar, quando o Senhor falou para mim assim, a casa ainda tem promessa, e se tem promessa, tem milagre. A minha irmã ajoelhou, orou, e quando ela levantou, a médica veio e falou assim, mãe, graças a Deus, saiu uma vaga para ela numa maternidade particular lá em São Francisco. Irmãos, ela saiu dali chorando, e eu sem saber porque ela estava chorando, e eu falei assim, calma, porque eu pensei assim, já é mais uma notícia. Aí ela falou, não, a vaga de Débora saiu. E eu falei assim, Senhor, obrigado, mas perdoa a incredulidade. Porque às vezes nós olhamos assim e sabemos que é Deus quem cuida, irmãos. A nossa casa é Deus quem cuida. Os filhos é Deus quem cuida, os pais é Deus quem cuida. E sabemos que todo ataque do inimigo, no livro de Mateus, capítulo 7, versículo 24 ao 27, é um texto interessante que vai dizer aonde existe dois tipos de casa, que são os dois alicerces, né? E o texto diz assim, Mateus 7, capítulo 7, do 24 ao 27. Todo aquele, pois, que escuta as minhas palavras e as pratica, semelhou-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. Desceu a chuva, correram os rios, assopraram os ventos, combateram aquela casa e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve essas minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. Desceu a chuva, correram os rios, assopraram os ventos, combateram aquela casa, caiu e foi grande a sua ruína. Qual é a casa edificada na rocha? A casa que tem Cristo. A casa que tem o Senhor. E hoje, nesses tempos tão difíceis, como há uma necessidade grande de consagrar a nossa casa. Pais clamarem pelos filhos, filhos clamarem pelos seus pais, clamarem pelos nossos entes queridos, porque o padrão de hoje, irmãos, o sistema, ele impõe um padrão para destruir famílias. Porque hoje, quando nós olhamos assim, a família hoje edificada na areia, que é o mundo, não precisa ter diálogo,
Se o relacionamento, o casamento não dá certo, pode casar 100, 10, 15 mil vezes, o importante é ser feliz. Não precisa mais os pais ter autoridade sobre os filhos, não. Os filhos, independente da idade, eles já sabem o que querem, já sabem escolher. Os filhos não precisam mais buscar aconselhamento dos pais, afinal de contas, as redes sociais estão cheias de grupos, estão cheios de critérios que podem ajudar os jovens de hoje. Não tem sido esse o padrão hoje da família, a questão da defesa dos gêneros que estão sendo aí defendido, todo mundo acha bonito, a questão também da família que não precisa mais seguir os padrões, né, de sentar na mesa, de conversar, de ter diálogo, a família que uns se importam com os outros, não, isso é coisa ultrapassada, porque as famílias de hoje precisam ser modernas, as famílias de hoje precisam ser uma família avançada. É isso que tem sido hoje o padrão família edificada na areia. São pessoas que acreditam no critério da sociedade, são pessoas que acreditam que podem ser felizes mediante ao que o mundo tem colocado como padrão família. Mas nós sabemos, irmãos, que uma casa, uma família feliz, uma família edificada, uma família que cresce a cada dia unida, é a família que tem Jesus para cuidar da casa. É uma família, é uma casa quando ela é direcionada pelo Senhor. Porque muitos momentos difíceis nós passamos, mas nós passamos e creio que até a volta de Jesus vamos passar. Mas nós temos a certeza, irmãos, que quando nós consagramos a nossa casa ao Senhor, vem o vento que vier, vem as lutas, as dificuldades, mas o Senhor cuida da casa. Eu, há um tempo, foi logo assim na igreja, né, onde eu comecei a minha caminhada, eu participei de um projeto, onde ali foi separado alguns irmãos da igreja, os irmãos que queria, claro, e esses irmãos, nós fomos treinados no período de um mês e buscamos em oração, né, consagração, e foi feito um trabalho dentro desse livro mesmo do Evangelho de João, onde a gente ia na casa das pessoas e ali a gente oferecia o estudo. Eram 4 aulas, ou seja, no período de um mês a gente estava toda semana na casa dessas pessoas falando da palavra, dando testemunho. E assim, irmãos, é uma experiência que eu nunca vou esquecer na minha vida, porque todas aquelas pessoas que participaram do trabalho tiveram uma experiência assim, a gente chegava numa casa, o casal já estava se separando. Os filhos, na outra casa, estavam entregues às drogas e à bebida. Em outras famílias, pais não falavam com os filhos não falavam com os pais. E a gente chegava ali, a gente se apresentava, a gente conversava um pouco, né? Mas a gente pregava a palavra. A gente falava de um Jesus que podia consertar a casa. A gente falava de um Jesus que podia mudar a situação. E assim, a primeira semana, aí na segunda semana, quando a gente chegava, as portas de emprego que estavam fechadas, Deus já tinha aberto portas de emprego. Na terceira semana, os casais que já estavam prestes a se separar, Deus colocava amor, Deus colocava perdão, aí aqueles casais já falavam assim, não, nós não vamos mais nos separar. Deus ali começou a fazer os relacionamentos, irmãos, ser restaurados. E hoje, para a honra e glória do Senhor, são famílias que aceitaram Jesus, se batizaram e são obreiros na casa do Senhor. É a casa que é edificada quando Jesus governa a casa. Foi uma das experiências mais lindas, porque assim, o que eu vivi, o que a minha família viveu, eu comecei a ver no meio daquelas famílias. E foi um projeto que durante todo o tempo que aquele projeto existiu, muitas famílias foram alcançadas. Famílias que hoje tem pessoas que estão pregando, irmão, em vários lugares, não é só aqui no bairro da Lagoinha. E não é diferente até os dias de hoje. O ano passado, alguns irmãos, eu creio que não só da nossa igreja, mas teve alguns irmãos também que nos pediam oração. Às vezes o telefone tocavam, eram pessoas que estavam chorando. Meu filho foi embora de casa, meu casamento está assim. E ali a gente ia para o joelho. Nós formamos um grupo de oração de vários ministérios,
começamos ali a clamar, começamos a pedir, e nós ali, eu vi muitos milagres, irmãos. Não é milagres de dinheiro, milagres, não. Milagres onde o Senhor entrou na casa, sabe? Deus curou até pessoas que estavam com câncer, sabe? Deus restaurou saúde, Deus restaurou vida emocional, Deus restaurou casamentos que o inimigo bombardeou mesmo para separar, porque esse tem sido o critério hoje de família, das famílias que muitas das vezes, irmãos, precisam estar nos pés do Senhor. E nós temos que ter uma vigilância para que esse critério do mundo de hoje não entre na nossa casa. Porque, veja bem, hoje nós já estamos aí encerrando mais um mês, né? Há um tempo atrás foi dezembro, já entrou janeiro e assim vai entrando porque os dias têm sido corridos, a semana tem sido corrida. E nós não podemos entrar, irmãos, na correria do que tem sido o dia a dia para levanta, ora o Senhor, sai, trabalha, claro, aqueles que trabalham fora, bate o cartão, tira o horário de almoço, volta, aqueles que trabalham em casa, levanta, ora o Senhor, tem uns que vão fazer a leitura de manhã, tem outros que vão fazer a leitura à noite, mas qual o momento que nós vamos parar como família e em família para consagrar a nossa casa? Porque eu olho para a palavra do Senhor, que a todos os dias tem se cumprido, eu vejo assim, o sistema não está preocupado com casa que está alicerçada na areia, porque essas casas, o sistema já governa. O sistema quer destruir a nossa casa. O sistema, ele quer destruir a nossa família. No domingo foi falado aqui sobre o celular. Sim, irmão, quantas pessoas hoje estão aprisionadas a um celular? Eu comecei a me vigiar nisso, porque assim, uma carga horária, a gente chega em casa, faz uma coisa, faz outra, aí vai para o celular, e quando vê quanto tempo se perde ali no celular. Quando nós deveríamos estar, não, eu preciso consagrar a minha casa, eu preciso orar pelos meus pais, os pais precisam orar pelos filhos juntos, porque o ataque do inimigo é para destruir sim a família, e aí quando ele vê assim uma oportunidade de entrar e tirar o alicerce da casa, porque quando se tem um problema dentro de casa, a gente não tem uma mesma estrutura. Veio a enfermidade, a gente não se abate? Se abate. Quando um pai olha um filho, às vezes, passando por um problema, seja na faculdade, seja no trabalho, quando um filho, às vezes, olha os pais passando por um problema, geralmente é uma preocupação, né, do financeiro, porque tem que trabalhar, tem que pagar a conta de água, tem que pagar a luz, tem que pagar IPVA, tem que pegar... E, às vezes, são essas coisas hoje do sistema que mexe, que abala com o nosso emocional, que abala, né, dentro da casa. Há um tempo atrás mesmo, poucos dias, eu estava vendo isso lá no meu trabalho, irmãos, servos do Senhor, mas porque tantas contas a pagar, tantas contas, que começou assim a se formar uma verdadeira confusão. E ali eu orando e falando com a pessoa, falei assim, mas tem que orar, tem que deixar o Senhor direcionar, porque o inimigo quer isso daí, ó. Tá vendo como é que ele leva a atenção de vocês a focar no problema? Porque quando focamos o problema, aí a gente não tem mais uma estrutura. Lendo a palavra do Senhor, irmãos, nós vamos ver várias pessoas, homens, mulheres, dentro da palavra do Senhor, que diante dos seus problemas, não focaram o problema, mas foram até Jesus. Olha lá no livro de Marcos, capítulo 5, do 21 ao 43. Nós vamos ver a posição de um pai, Jairo. Jairo, ele saiu da sua casa, ele vai até Jesus, e ali ele vai falar para o Senhor, Senhor, minha filha tá enferma, minha filha precisa ser curada. Mas o texto vai dizer que a mulher do fluxo de sangue vai tocar, né? Jesus vai parar, vai perguntar, quem me tocou? Assim, o tempo exato que Jesus ficou ali parado com aquela mulher, nós não sabemos. Mas enquanto Jesus não foi à casa de Jairo, Jairo permaneceu no propósito. Não, a minha casa precisa de cura, a minha filha precisa ser curada. E ali Jairo permaneceu. O texto diz no versículo 35, e estando ele ainda falando, chegaram alguns dos principais da sinagoga
a quem disseram: ó, tua filha está morta, para de enfadar mais o mestre. Jesus, tendo ouvido essas palavras, disse ao principal da sinagoga: não temas, crê somente. Porque eu creio assim, irmãos, Jesus viu os esforços de Jairo. Jesus também viu o coração aflito de um pai, que ao ver sua filha enferma, se colocou nos pés do Senhor Jesus. Olha o livro de Mateus, capítulo 15, do 21 ao 28, nós vamos ver ali uma mulher cananeia, uma mulher que servia aos deuses pagãos, mas ouvindo ela acerca do que Jesus estava fazendo, aquela mulher ela vai sair correndo e vai falar para Jesus: Jesus, tem misericórdia de mim, porque a minha filha está miseravelmente endemoniada. Aquela menina ela estava assim, no último estágio, né, de uma pessoa estar endemoniada. E é interessante que enquanto ela grita e corre atrás de Jesus, os discípulos vão dizer assim: despede ela, despede ela. Mas aquela mulher continua ali gritando e clamando e pedindo. Eu vejo assim, aquela mulher ela recebeu uma palavra dura, porque Jesus vai dizer assim: mulher, não é lícito eu apanhar o pão, tirar da mesa do Senhor e lançar os cachorrinhos. Mas a humildade e a certeza que ela tinha de que só Jesus podia libertar a filha dela, ela vai dizer: sim, Senhor, mas até os cachorros comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Eu vejo ela falando assim: sim, Senhor, o Senhor veio para fazer o seu povo, faz, mas basta uma pequena palavra e eu sei que a minha filha pode ser liberta. E Jesus ali, ele libera aquela mulher com uma palavra de bênção. Filha, a tua fé, a fé que precisa estar dentro de nós, a fé que precisa estar dentro da nossa casa, mas a fé também que precisa estar nos nossos joelhos, irmãos. Porque existem batalhas dentro da nossa casa que só vamos vencer de joelho. Existem batalhas, irmãos, que nós só vamos assim conseguir suportar se for de joelho. Existem momentos na nossa caminhada, né, que só vamos conseguir passar e suportar se for de joelho. Porque se falarmos de fé, nós vamos ver que a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas se espera. E se espera em quê? No Senhor. Porque quando Jesus ele ouviu ali o grito daquela mulher, ele liberou uma palavra de vitória. E aquela mulher sai, por quê? Porque ele também viu os esforços dela. Nós vamos ver também no mesmo livro do Evangelho de João, capítulo 11, 3 amigos de Jesus: Marta, Maria e Lázaro. Ele estava doente. E ali elas mandam chamar Jesus. Chama Jesus, Lázaro está doente. Mas o texto vai nos dizer que quando aquelas mulheres chamaram, Jesus não foi no momento que elas chamaram. Jesus deixou passar e quando já tinha passado os 4 dias, Jesus chega naquele lugar e Marta vem ansiosa, né, correndo, e ali ela vai questionar: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não tinha morrido. Jesus vai dar uma resposta bem branda para ela: Marta, eu sou a ressurreição. Ele está dizendo: calma, eu cheguei. Mas ela vai continuar questionando e Jesus vai dizer: Marta, eu sou a ressurreição. Aí ele vai perguntar: onde colocaram? E ela vai de novo questionar: Senhor, já cheira mal. Claro que Jesus sabia, mas Jesus ali, mais uma vez, aonde colocar, e ali quando ele manda tirar a pedra, eu vejo Jesus falando assim: Marta, tira do seu coração a incredulidade, porque tudo que nós colocamos nas mãos do Senhor, irmão, o Senhor é poderoso para poder fazer. E ali Jesus dá uma ordem: Lázaro, vem para fora. O nome do Senhor foi ali glorificado. O Senhor Jesus fez uma oração de intercessão, como também muitas das vezes quando nós colocamos as nossas causas na mão do Senhor. O Senhor é aquele que cuida, o Senhor é aquele que trabalha, o Senhor é aquele que intercede por nós e pela nossa casa. E mais o último livro, irmãos, que é 2 Reis, onde no capítulo 4 vai falar de uma provisão. Uma mulher que já tinha perdido seu marido,
e estava prestes a perder os seus filhos porque os credores estavam a bater na porta dela. Aquela mulher, ela sai e vai até a casa do profeta, e ali ela vai dizer assim, ó, meu marido, teu servo, temia, né? Outras traduções, servia o Senhor, e agora veio os credores, querem levar meus filhos. E o profeta ali, ele vai dar algumas orientações. Eu acho lindo que ela não questionou. Quando ele falou assim, me declara o que tu tens. Ela vai dizer assim, ó, só um pouquinho de azeite. Tá, então você ponha vasilhas, mas não ponha pouco. Vai para sua casa, você e os seus filhos, entra no seu quarto, fecha a porta e derrama o azeite. Ela ali, ela podia questionar, mas eu só tenho um pouco de azeite, você manda eu pegar um monte de vasilha. Mas aquela mulher foi, porque, assim, eu creio que enquanto o esposo dela servia ao Senhor, ele dava testemunho ali dentro da casa dele, de milagres, das maravilhas e do poder de Deus. Então aquela mulher sai, faz tudo o que o profeta mandou, acaba-se a vasilha, acabou o azeite, ela volta lá e o profeta aí diz, pronto. Aí ele fala, agora vende, paga as dívidas, ou seja, os filhos dela agora não iam mais sair de dentro de casa e vive do resto. Ou seja, a provisão que ela precisava estava ali, ó, dentro da casa dela. O que você tem? Só um pouquinho de azeite. Mas daquele pouquinho, o Senhor transformou na provisão para ela viver. Porque no final do texto, o profeta vai dizer para ela, e viva do resto. É o Deus de provisão. Várias famílias, uns precisando de cura, outros de libertação, outros de provisão. Mas o mesmo Senhor, irmãos, que cuidou de todas aquelas situações. 4 famílias com problemas diferentes, situações diferentes, mas o mesmo Senhor que cuidou da necessidade de cada uma daquelas famílias. E hoje não é diferente na nossa casa. Diante de tudo que precisamos fazer, diante de tudo que passamos, diante de cada dificuldade, nós precisamos clamar ao Senhor, orar ao Senhor, consagrar a nossa casa, consagrar, clamar pela nossa família, porque no Salmo 127, irmãos, vai dizer, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Não adianta a gente ter projeto, não adianta a gente tentar resolver problema, não adianta a gente tentar dar jeitinho nas questões, não, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Casa edificada é uma casa fortificada. Casa edificada no Senhor é uma casa que tem louvor. A casa que é edificada no Senhor, ela tem testemunho de milagres, porque se eu fosse contar todos os milagres que Deus fez na minha vida, irmãos, nesse período de caminhada, os livramentos que o Senhor deu. O ano retrasado foi um ano que eu vi muito dos meus familiares separados, filhos que foram embora de casa, esposos que largaram suas esposas, e nós entramos num propósito de oração, porque eu, a minha mãe, a minha tia, sempre quando a gente orava, a gente falava assim, Senhor, edifica a casa, a nossa casa, mas edifica também a nossa família. Senhor, o Senhor está trabalhando nas nossas vidas, mas trabalha também na vida da nossa família. Irmãos, para a honra e glória do Senhor, o ano passado foi um ano que um Natal e um ano novo diferente, porque o esposo que foi embora de casa voltou, porque Deus trouxe de volta. Os filhos que foram embora de casa, Deus trouxe de volta, e Deus restaurou e tem restaurado a minha família. Hoje o Senhor quer falar através desse texto. Uma família que chamou Jesus, convidou Jesus para estar ali, e no momento de vergonha eles viveram um milagre. Eu creio, irmãos, que através daquela água que foi transformada no melhor vinho, teve testemunho ao longo da vida daquela família. Não é diferente na minha vida, não é diferente na vida dos irmãos, porque a casa que o Senhor cuida tem testemunho de cura, testemunho de restauração, testemunho de libertação, tem testemunho, irmãos, porque é uma situação que a gente pode olhar assim e parecer impossível. Quando eu olhava aquela situação ali, tinha dias que até à noite, depois que a gente já tinha orado, eu comentava com a minha mãe, meu Deus, como que o inimigo trabalha? Aonde será que está fulano nessa hora? Mas a gente falava, Senhor, cuida lá. O ano retrasado, o ano passado, irmão,
Foi um ano que nós glorificamos a Deus. Por quê? Porque a família estava restaurada. Então, nessa noite, que essa palavra possa, assim, estar guardada no nosso coração. É tempos de guerra, as famílias têm sido bombardeadas, mas o sistema tem bombardeado as famílias, mas as famílias que estão edificadas na rocha, a nossa família, a nossa casa, e nós precisamos consagrar a nossa casa. Nunca houve uma necessidade tão grande de clamar pelas famílias, porque nós temos visto o que o inimigo tem feito. Ele não está satisfeito com casa edificada na rocha, não. E ele tem investido e investido muito. Mas nós sabemos que quando o Senhor entra e cuida da casa, nós temos vitória. Amém? Gostaria de convidar a igreja para se colocar de pé para a gente estar orando. Em nome de Jesus. Senhor Deus e Pai, Senhor, esta foi a palavra, meu Deus, ao qual o Senhor quis falar nos nossos corações sobre a edificação da casa, a edificação da família, a edificação dos nossos lares. Ó Deus, e nesta noite, Pai, nós pedimos a Ti, Senhor, nos ajuda a guardar e praticar essa palavra, de estarmos, Senhor, todos os dias consagrando as nossas casas, Senhor. Senhor, consagrando os nossos lares. Deus, mas que no momento de dificuldade nós possamos olhar para a Tua palavra, para o Salmo, Senhor, e dizer, Senhor, edifica. Senhor, fortalece-nos, ó Deus, nos ajuda, nos direciona. Que nós não possamos tomar, Senhor, nenhuma decisão de nós mesmos, mas que o Senhor possa direcionar cada um, os pais, Senhor, para tratar situações, condições dos seus filhos. Senhor, ajuda esses homens, ó Deus, ajuda essas mulheres, Pai, que também têm a responsabilidade de manter as suas casas, a ser direcionados por Ti a cada dia, diante de tantas dificuldades, Senhor, que esse sistema, Senhor, tem causado. Ó Deus, mas que o Senhor possa, Senhor, sustentar esses homens, essas mulheres. Senhor, nos ajuda também os filhos, ó Deus, a sermos bênção dentro da nossa casa. Deus, a sermos também intercessores, ó Deus, dos nossos pais, da nossa família. Senhor, nos ajuda, Senhor, nos momentos difíceis. Senhor, e aquilo que ainda não conseguimos fazer, Pai, como igreja, como família, nos ajuda, Deus da glória. Senhor, nos sustenta, meu Deus amado. Ser conosco, Senhor eterno. Pai, assim nós oramos a Ti, Senhor, e Te agradecemos, ó Deus, no nome santo do Senhor Jesus. Amém, Senhor, e amém.